vai falar sobre o filho mais velho, vai ser a nossa referência de conversa. Falamos sobre o pai, falamos sobre a ausência da esposa-mãe, falamos da figura paterna, falamos sobre as questões de liberdade e falsa liberdade, né? Falamos sobre isso. Quando tudo não é tudo, também, sobre a questão da educação dos filhos à base de situações ou questões materiais. Enfim, hoje eu vou falar sobre o filho mais velho. E eu quero introduzir o seguinte, que o que nós estamos fazendo aqui nesse curso é um olhar analítico, uma análise. O texto permite, a parábola permite, porque ela não engessa, ela não fecha a questão só numa questão religiosa, porque ela não fala sobre isso, não usa a figura de Deus no sentido objetivo. É óbvio que, como o Júnior falou, a gente tem toda essa aspiração, mas dentro da inspiração e da compreensão do que Deus propõe na sua palavra, e a palavra é dele, né? Lucas, o capítulo da 15 ali, da parábola, nós temos como da Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada como palavra de Deus. Então, hoje, nós vamos falar sobre isso, e é interessante, porque hoje nós vamos falar sobre uma coisa que é quando você permanece, uma pessoa permanece no relacionamento, mas ela não está. Ficar ou permanecer nem sempre é estar, de corpo, alma, espírito, se puder falar assim, né? Inteiramente, integralmente. Então para te caminhar um pouco o objetivo e ir falando, da próxima lâmina eu vou falar sobre algumas características do filho mais velho, que dá para perceber na parábola. Pode passar, Silvio? Então, vamos ver algumas características do filho mais velho. Ele é obediente. Ele fala, nunca desobedeci uma ordem sua, pai. Então, ele é um filho obediente. Ele não desobedece, ele procura acatar, ele procura responder positivamente às orientações ou às ordens, o que o pai manda, né? Então, ele é obediente. Ele também aparenta na parábola ser uma pessoa responsável e dá uma possibilidade de entendimento de que ele ajuda na área de negócios do pai, que é a área pecuária, dos bezerros, enfim, pode ser também hortaliças, enfim, mas ele cuida com servos, ele está com servos e provavelmente o pai também dá a ele uma certa responsabilidade nessas questões comerciais ou nas questões da família. Esse é um ponto. Aparentemente, pelo que a gente vê na parábola, ele é uma pessoa que não dá trabalho, né? Ele não dava trabalho. Aí você fala, e o mais novo? O mais novo tinha aspirações de sair de casa, aspirações de sair, provavelmente, fazer amizades, curtir. Mas esse não, esse era mais tranquilo nessa questão. O filho mais velho não dava trabalho, não questionava, não trazia do tipo de revolta. Parece que o filho mais novo tinha, porque o filho mais novo chega para o pai e pede a herança. É tão interessante que o filho mais novo pede a herança num espírito de ir embora, de rebeldia, sei lá, tá querendo viver a sua vida. Não vou botar rebeldia, mas quer viver a sua vida. E o pai divide a herança dos dois e entrega para o mais velho. Mas tu vê em nenhum momento ele solicitar, ele requerer, ele colocar em pauta, colocar na mesa. Não dava trabalho, ele seguia o dia a dia dele. E pela lógica contextual e cultural do tempo e de Israel, aquela região, ele ocupava seu lugar na cultura, ou seja, ele estava caminhando porque por ser primogênito, para tomar conta de todas as coisas da família, quando o pai falecesse. Então, essa questão estava sobre ele. Então, ele era obediente, responsável, não dava trabalho e ocupava o seu lugar determinado, não por ele, determinado pela cultura, pelo contexto, pela forma como as famílias daquela época e daquela região viviam.
Então, isso são características que nós encontramos dentro da história. Que, até porque não se fala muito dele, mas o pouco que se fala, dá para perceber, então, que ele tinha essas características. Não, né, era um menino amadurecido nessa condição, mas ele não era amadurecido em tudo. A gente vai ver isso. Na próxima lâmina, vamos falar sobre contexto relacional. Vimos as características do filho mais velho, mas vamos ver o contexto relacional dele, aparentemente, tá, gente? Isso aqui são uma análise com outro olhar, tentando tirar desse texto situações que nós vivemos nas nossas vidas relacionais e familiares. Eu não estou aqui fazendo uma analogia da salvação da alma, por exemplo, no sentido para o céu ou não ir para o inferno, não é isso. Eu estou fazendo uma analogia da relação humana dentro da parábola, para que a gente possa entender os valores, as deficiências, as falhas e também as superações que a gente vai chegar lá, porque o curso não acaba hoje e tem essa parte também, que a gente percebe isso. E por que nós estamos trabalhando isso? Baseado na base, no lastro, lembra, que é a afetividade. Então, no filho, no contexto familiar, o filho mais velho, ele tinha ausência e distanciamento relacional. O que é isso? No sentido familiar, porque ele podia ter relacionamento comercial, fazia as coisas, obedecia, mas eu falo da intimidade, eu falo da afetividade, eu falo da conversa, e isso que a gente tem que ponderar nas nossas vidas, porque nós podemos ficar, eu dei uma palestra, uma conversa com o pastor essa semana, e tive também lá com o pessoal do El Shaddai, a Silvia estava lá, e a gente fala sobre a gente se tornar funcional, mecânico, ele vai se tornando prático demais e menos subjetivo, menos prevalecente nas questões mais íntimas. Então, ele tinha ausência e distanciamento relacional. A gente percebe porque ele não sabia que tudo que era do pai era dele. Ele não convivia nessa relação familiar do é meu filho e vem cá e tudo é seu e vamos conversar e vamos pensar junto e vamos aqui, como é que vai ser a nossa caminhada. Não. Então, e por isso, quando nós temos uma deficiência, uma ausência na relação familiar, qualquer que seja, marido, esposa, pais e filhos, irmãos, quando nós criamos uma situação, ou se desenvolve uma situação, abre-se uma carência que chama-se déficit de atenção. E quando a pessoa tem déficit de atenção, ela entra numa situação conflitante, difícil. E aí o que acontece para esse menino, que eu acho, esse filho mais velho? Dá a entender, porque ele não desobedecia ao pai, ele não desobedecia porque ele queria agradar ao pai. Provavelmente, como tinha a distanciamento relacional, para poder compensar e o pai olhar para ele com olhos que ele queria, que ele apreciaria, que ele tinha vontade, que ele tinha sede, que ele tinha carência de receber. E é interessante porque eu fico imaginando, quando o filho mais novo saiu, eu coloco aí, parece que após a partida do filho mais novo, a relação piorou. Por quê? Porque a parábola dá a entender que entra no pai uma expectativa diária do retorno do filho mais novo. E isso é um fator conflitante na família, ou complicador na família, ou nas relações, quando a gente, eu vou falar isso mais na frente da ênfase, mas quando a gente sente a falta de sente a dor por sente angústia por alguém, e aí esquece, aí passa batido, aí perde a percepção de quem ficou, de quem está com a gente. Isso acontece muito em luto, viu, gente? Eu converso com pessoas que têm luto e, às vezes, elas falam assim, eu já disse em outras palestras, não sei se falei aqui na aula, vou repetir porque eu acho interessante. Minha vida acabou, não quero mais viver. E ela, então, pela perda de ela esquece dos que estão vivos, dos que estão do lado. Ela se
fica moada, fica fechada, fica sentida, fica sofrendo, fica remoendo naquilo, enquanto os outros estão esperando por ela. E essa pessoa não entende que tem que sofrer, sim, pela perda, ou pela ausência, ou pela saída que não foi feita da melhor maneira, mas não pode, em hipótese alguma, esquecer que tem alguém do lado. E ele tinha, então, laços afetivos fracos. Por que eu penso que esse filho mais velho tinha laços afetivos fracos? Porque na volta do filho mais novo, do caçula, ele fica de longe, ele não participa dessa alegria, ele não participa desse momento festivo, ele não participa desse retorno de alguém amado. Para ele, foi até mais dor. Foi dor quando saiu, porque ele viu que o pai ficou esperando o outro e ele não tinha atenção do pai. E foi dor para ele, porque o outro volta em festa, ele nunca tendo uma festa dentro de casa, sem nunca ter saído. E isso a gente vai falar hoje, porque teve um caso tem muitos casos em questões religiosas que a pessoa sai daquele ambiente religioso, vai para o mundo, gasta tudo que tem, vou usar agora essa analogia, quando volta está em festa. E não acontece nada. E quando alguém dentro da igreja que lutou, que às vezes errou, mas quer ficar e quer restaurar, às vezes é envergonhado, é disciplinado, é exposto ao público, publicamente. Isso é um problema nosso. Nós celebramos a volta do que estava arrebentado, mas não celebramos muitas vezes aquele que está lutando para manter-se firme ao nosso lado. E isso tem que ser valorizado. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas pode passar, Silvia. Tá. Então, vamos pensar aqui. Um problema que pode acontecer nas relações humanas familiares é não ter o sentimento de pertencimento. E por que eu coloquei não ter o sentimento de pertencimento? Porque o filho mais novo sai, porque esse sentimento não existe nele, mas o filho mais velho permanece dentro de casa. Então, o filho mais novo vai embora. Ele fala, minha vida não é aqui, meu lugar não é aqui, não pertenço a este lugar, não me sinto pertencente ou pertencendo a este lugar, me dá meu dinheiro, que esse é meu, que é um direito que eu vou ter na frente, mas me dê agora, porque eu quero resolver meu caminho, eu quero direcionar meu caminho para onde eu quiser, porque esse lugar eu não me sinto pertencendo. E vai embora. O filho mais velho fica. Ele não participa da discussão, ele não expõe seu coração, ele não abre e não coloca para fora seus sentimentos. Ele simplesmente recebe a parte de herança que o pai quis fazê-lo, dividir entre os dois, tudo bem. Mas ele não questiona, ele não fala, ele não propõe, ele não idealiza algo diferente do que ele já vinha fazendo, que era permanecer aonde estava. Aí duas perguntas precisam ser feitas nessa hora. Os dois irmãos tinham sentimentos diferentes quanto ao pertencimento, ou eles apenas fizeram escolhas diferentes? Primeira pergunta é essa, deixa a outra lá. Primeira pergunta é, quem ficou porque sente que pertence, ou teria outros motivos, outras razões, o temperamento, a forma de pensar, o medo, ou sei lá, cultura, educação, forma que foi desenvolvida a sua infância e adolescência, não sei. O outro saiu. Eu não sei se os dois tinham, objetivamente, mas subjetivamente eu acho que os dois não tinham esse sentimento de pertencimento, dentro do contexto da parábola. E a segunda pergunta é essa. O filho mais velho teve direito à escolha? Por que eu digo isso? Porque era tanto peso de obrigações, de responsabilidades, de posicionamentos futuros, de herdade, não só do dinheiro, mas da posição do pai familiarmente, do cuidado com a casa. A sociedade pensava isso, a família pensava isso, a religião pensava isso. Será que ele não estava tão preso a isso, ou tão reprimido nisso, tão levado de uma forma impositiva nisso, que ele não tinha ou não se sentia capaz de escolher outra coisa?
Isso acontece na família muitas vezes. Os pais induzem os filhos, a sociedade induz as pessoas, a religião induz as pessoas, propõe, impõe as pessoas. Então, assim, às vezes, ideologias impõem as pessoas e elas não têm escolha, elas vão sendo fomentadas, elas vão sendo doutrinadas, e aí, quando ela já se vê, ela não tem escolha. Ela acha que tem escolha. O mais novo, que teve menos peso, que sabia que não teria responsabilidades dos irmãos, porque geralmente o mais velho tinha porção dobrada, mas não só das bênçãos, mas também das responsabilidades, dos deveres, não só dos direitos, mas também dos deveres. O mais novo foi de outra forma. Ele cresceu achando que para ele não teria muito futuro ali. Então, ele saiu, mas o mais velho, porventura, teve escolha? Será que ele não foi incutido na mente dele, nas emoções dele, que ele não, outro podia, mas ele não? Às vezes é silenciosa esse inculcar, às vezes é silencioso esse incutir. Às vezes as pessoas vão sendo levadas pela forma que é criada, imposta na educação, ou direcionada, né, na rotina do dia a dia, nas pessoas que ficam falando e fomentando ideias. Então, a grande pergunta que eu faço, né, nessa parte da aula é se os dois teriam sentimentos diferentes ou não, teriam sentimentos iguais, mas possibilidades diferentes. Por isso tem muita gente que sofre muito na família, porque outros vão por um caminho e você tem que carregar um fardo que não tinha proposto, uma ideia, um sonho que não era seu, e assim por diante. É pesado para o filho, é pesado para uma pessoa, é pesado quando alguém do relacionamento recebe essa carga, a carga pesada, difícil. Mas vamos em frente aí, porque hoje eu quero bater o recorde. Olha que coisa interessante para refletir. Muitas vezes a gente sente e percebe e expõe o sentimento e a percepção da ausência de alguém. Entretanto, acontece também, muitas vezes, que quando fazemos isso, esquecemos, não sentimos, não percebemos, não notamos a presença de quem está com a gente. Isso acontece muito. Eu estava pensando, quando eu estava fazendo essa aula, eu estava lembrando de um filme que todo mundo, não sei se todo mundo assistiu, mas não sei se todo mundo ouviu também sobre, mas eu assisti, e não só uma vez, que chama Extraordinário, do menino que tem um defeito facial, sofria bullying. Não sei se vocês assistiram isso. Todo mundo lembra disso. Mas nem todo mundo que eu converso sobre esse filme lembra que a filha, a irmã mais velha, sofria, porque toda a atenção era dada para o filho mais novo, o que tinha esse problema, e ela era deixada de lado quando ia falar uma coisa, quando ia falar uma dor. E ela só tinha uma pessoa que a ouvia, que era a avó dela. E a avó morreu. E quando a avó morreu, ela entrou no desespero, porque era a única que dava atenção a ela. Porque a situação do filho caçula, do filho mais novo, furtava dela qualquer atenção, tirava dela qualquer atenção, qualquer espaço. E as pessoas sofrem quando a gente... Porque é o seguinte, a gente tem que entender que tem gente que sofre mais do que outros, tudo bem, isso é verdade. Mas numa família, no relacionamento, você não pode, por causa de um que precisa do teu cuidado, descuidar do outro. E tem muito trauma de filhos e de parceiros, porque a justificativa é que eu tive que dar atenção ao outro. O outro não é que o outro é mais importante, o outro está totalmente tomando toda a importância. E é tão interessante no filme que chega uma hora que ela não aguenta mais e fala com ele, e ele então se queixa, porque você não tem as dores que eu tenho, você não tem os dilemas que eu tenho, você não sofre. Aí ela contou os dilemas dela. E o menino mais novo, que tinha os problemas dele, falou, nossa, eu não sabia que você sofria isso. Verdade é essa, nós somos tão absorvidos, às vezes, por aquilo que nós achamos
que é mais importante, nós achamos que é o mais ou totalmente importante, que esquecemos das outras importâncias, ou dos outros importantes. Aí vem uma coisa. Será que, a pergunta, o questionamento, será que é preciso contrariar para ser notado? Será que eu preciso fazer uma contravenção? Será que eu preciso fazer uma contrariedade? Será que eu preciso fazer alguma coisa que seja ruim ou chato, ou fira o que meu pai quer a meu respeito, ou minha mãe, ou meu parceiro, ou minha parceira, ou meu pessoa que se relaciona comigo, para ele me dar atenção? Será que eu preciso? Porque vou para outra questão que eu falei sobre a questão daqueles que são mais sai da igreja ou sai da religião, volta, recebam com festa, você voltou, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e quem está dentro sofre porque não saiu, e aí sofre pressões, porque pecou, porque errou, e aí é difícil. Aí eu estava uma vez numa comunidade, eu estava nesse dia lá, falei nas comunidades, e ouvi uma coisa que me chocou. Porque a pessoa tinha saído, a pessoa tinha se envolvido com questões e com relacionamentos lá fora, sexuais, voltou para a igreja, foi recebido e tudo mais. Aí a pessoa que estava perto de mim, conversou com duas moças, você está vendo? Não adianta ficar aqui se segurando. Pode sair e voltar, porque é muito mais bem recebido do que a gente que está aqui lutando para se manter pura, para se manter guardada. Então, esse tipo de relacionamentos que são diferentes de uns para com os outros, que eles abdicam de um para cuidar só do outro, traz traumas, traz feridas, traz angústias, traz confusão de valores dentro das pessoas. Elas não entendem. Aí eu digo, aquele rapaz, o mais velho, continuava do mesmo jeito, mas ele não sabia, ele era confuso, porque no final da parábola mostra que ele não tinha muita noção das coisas familiares, em relação ao pai, em relação aos pensamentos do pai quanto a ele. Então, a gente tem que ter um cuidado extremo, e eu acho que Jesus propõe isso exatamente porque a gente pode olhar para um caso grave, mas esquecer de um que está sendo bênção para a gente, que está sendo próximo, que pode ser cuidado diferente, pode e precisa também de atenção. Isso é muito, muito sério dentro das relações. Quem tem um filho é uma coisa, quem tem dois, três. Então, a gente muito fala assim, a Susana Wesley, a esposa de John Wesley, então eles tiveram... Não, perdão, a mãe de John Wesley, a esposa, a Susana Wesley, mãe de John Wesley, tinha acho que 11 ou 13 filhos, coisa assim. E aquela época, lá, séculos passados, aí uma pessoa perguntou para Susana Wesley, a quem você dá mais amor? Ela disse, ao que no momento precisa mais de mim. Aí você fala assim, o filho mais novo precisava do pai, o filho mais novo saiu, estava longe, precisava da preocupação, da oração, da expectativa, mas o mais velho precisou muitas vezes e não teve. Percebe isso, gente? Que a gente precisa entender que essa parábola trabalha questões muito fortes dentro da família, muito fortes. Então a gente precisa entender isso. Mas vamos em frente, a próxima, que eu quero que a Cecília só saia no final. Aí, Cecília. Eita, é forte, pastor. Para se estar, de fato, é preciso primeiros três situações internas da gente, e contextuais familiares também. Mas para eu poder ficar, e não só ficar, estar, não só permanecer, mas sentir pertencente, eu preciso estar por inteiro. Para a gente poder, numa relação, poder estar bem, ou estar, eu vou falar sobre estar bem, mas é outro bem. Para a gente poder estar de fato, para a gente poder sentir-se pertencente, a gente não pode se dar parcialmente.
Quando a gente não consegue se dar inteiramente, a gente não consegue fazer uma relação mutuamente de pertencimento. É sempre com reticência. E muita gente com trauma, muita gente angustiada, muita gente ferida, muita gente machucada, muita gente que sofreu em relacionamento, quando entra em outro relacionamento, entra com muitas reticências. O que é isso? Entra com muitas ponderações, com muito cuidado, com muito não me toque, se mover primeiro. Tá certo, tem que ter cuidado, mas se é uma relação, você tem que ir crescentemente. O que não pode, o que não deve poder, cada um pode fazer o que quiser, né? O que não deveria acontecer são essas entregas rapidamente que depois fere porque nem conheceu, nem sabia, nem criou base relacional, lastro relacional. Então, estar por inteiro. Segundo lugar, a pessoa tem que estar bem. Quando eu falo bem, é bem com o outro? Sim, mas para estar bem com o outro, tem que estar bem comigo. O outro está bem com ele, para a gente estar bem entre nós. Então, eu preciso estar bem, eu preciso me sentir bem, eu preciso me sentir querido, eu preciso me sentir amado, eu preciso me sentir bem-vindo a este relacionamento todos os dias, acordar com ele, dormir com ele, viver com ele, comer com ele, conversar, silenciar. Eu preciso estar bem, não ter situações angustiantes dentro de mim. Terceiro, eu preciso estar com. Ninguém se relaciona sozinho. Ninguém tem convivência com o outro sozinho. Não tem, tem que ter o outro. Sozinho não dá. É conviver, não só viver. Então, você está dentro do relacionamento e pertencer a ele, você tem que estar com. Você tem que saber que aquele está com você, que você está com ele, que há cumplicidade, que há amizade, que há união, unidade. Enfim, você está com alguém, você está com, você não está só ali. Então, são as três coisas. E eu termino. Falei, Silvia, que eu bati o recorde? Oh, Eu quero terminar com a última lâmina. Que sangue de Jesus tem poder. Que vai falar sobre... Eu vou dar aqui agora coisas boas para que isso aconteça. Passos que isso aconteça. Pode passar o slide que eu vou falar agora, exatamente a última conclusão aí. Considerações finais. Então, primeiro, sofra as ausências, mas celebre as presenças. Pelo amor de Deus. Jesus quer dizer isso. Sofra o filho que foi, mas não aborte vivo, não fique, não despreze o filho que ficou. A gente tem mania de chorar quem foi, mas não celebra quem fica. Isso é ruim. A gente precisa dar valor a quem está, mas também precisa entender que aquele que foi ou que está num momento difícil precisa também da minha atenção, da minha oração, do meu querer. Mas sofra as ausências, olhe bem isso, sofra as ausências, mas não deixe de celebrar as presenças. Segundo, viabilize as relações gerando ambientes saudáveis. Queridos, ambientes dependem da gente, viu? Nós é que fazemos o ambiente, não é o ambiente que faz a gente. Quando eu falo de relacionamento, principalmente, se são 2, se são 3, se são 5, todos precisam viabilizar o ambiente para que ele seja saudável. Brigas, indiferenças, agressões, palavras ruins, ofensivas, sabe? Se a gente não trazer problema para casa, dos outros, ou do trabalho, a gente começa a deixar impuro o ambiente, pesado, aí fica inviável. Fica muito inviável. Então, busque viabilizar. Eu tenho uma frase comigo que eu falo assim, para eu viabilizar a minha vida, eu preciso viabilizar a vida do outro. Se eu conseguir isso, o ambiente é bom. Terceiro, lembre-se que dar atenção não é dar coisas, mas dar tempo de qualidade. Ouviu isso? Dar atenção não é dar coisas, é dar tempo de qualidade. Inclusive, é uma linguagem do amor. Tem gente que gosta de conversar, mas com tempo de qualidade. Se você não der tempo de qualidade, não satisfaz ela.
É um tipo de linguagem do amor. Mas todos nós temos que ter essa linguagem do amor, que é dar atenção mesmo, tempo de qualidade, estar junto, falar com ele, com ela, conversar. Não só coisas, não só futuros de negócios, não só conquistas. Não, é se conquistar todos os dias, é estar juntos numa atenção mútua e, principalmente, se for pai para filhos, os filhos precisam de atenção e tempo de qualidade. Mas marido e mulher precisam também, amigos precisam também, qualquer relacionamento precisa também. E para finalizar, que nós estamos falando de afeto, uma análise relacional, pelo amor de Deus, não existe amor que não se demonstre. Tem um cântico que a gente cantava, eu canto, na vida tem hora que é difícil, não sei, não vou lembrar a letra exatamente agora, tem momentos que é difícil, mas um gesto de Jesus na cruz é isso, um gesto. Acho que foi a Carla falou da irmã Sandra, que tem um abraço curador. É um gesto. Abraço é afeto. E já é provado cientificamente que o abraço, dando uns 20 segundos lá, alguma coisa, ele já transmite uma energia realmente curativa de alma, de despertamento, de alegria, de calor interior. Então, aquele filho mais velho precisava de abraços. Você vê que o filho mais novo, quando volta, ganha beijo e abraço, né? O filho mais velho ficou sentido, porque talvez ele não soubesse o que é beijo e o que é abraço. É horrível. É horrível quando você, filho, vê pais botando o filho no colo, beijando, e o seu pai não faz isso. Eu conheci a história do menino, que já era homem, quando menino, e termino aqui, 5 anos de idade, ele me conta, era um trauma dele, a gente trabalhou isso com ele. Ele via as crianças correndo da escola, pulando no colo do pai. Aí um dia ele viu aquilo e ele correu e pulou no colo do pai dele. E o pai dele empurrou ele e falou assim: homem não senta no colo de homem não, menino. Aquele menino guardou esse trauma para a vida toda. Porque a gente precisa do carinho, do afeto. A gente precisa. Ninguém aguenta, nós não somos máquinas, nós somos pessoas. Então, a gente precisa. Então, eu penso assim, quando Jesus deu essa parábola, ele trouxe tanta coisa para a gente poder pensar na relação humana, e que tem a bênção de Deus quando acontece, porque quando você ama, Deus abençoa, quando você dá afeto, Deus abençoa, quando você perdoa, Deus abençoa, quando você dá atenção ao que sofre, a atenção do que fica, e que foi a atenção que fica, Deus abençoa. Quando você compreende, senta com seus filhos, com seu cônjuge, com seu namorado, com seu amigo, e você começa a ouvir o outro te ouvir, Deus abençoa. Isso que a gente precisa entender. Então, nessa questão que a gente falou, às vezes a pessoa ela permanece no relacionamento. A pergunta que deve fazer é: ela está? Ela se sente pertencente ao relacionamento? É dado a ela esse sentimento, essa percepção? É claramente flagrado de que as pessoas se querem bem? Há esse perfume entre os relacionamentos? Então, a gente precisa pensar nisso e a gente vai ver no final que é maravilhoso, mas nesse momento da parábola, nós estamos tratando, o filho mais velho, ele permaneceu na casa. Mas eu não sei se ele se ele se sentia pertencente à casa e à família. O mais novo deu o seu jeito, já definiu, e o mais velho teve que arcar com toda a responsabilidade. E talvez não tivesse coragem, ânimo, força, ou o seu temperamento fosse diferente, e provavelmente era mesmo, ele não tinha escolha, ele se submeteu. Mas, querido, se submeter nem sempre é amar. Se submeter nem sempre é estar feliz. Quando serve para as mulheres também. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. A Bíblia não fala só isso. Maridos, amem as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Então, tem muita mulher submissa, infeliz, imposta a elas. E com esse empoderamento atual, os homens estão assustando porque elas não estão aguentando mais, não.
E aí fica aquele lema, querendo jogar a pecha da religião para obrigar. E amor não obriga, amor conquista. Não é verdade? Amor não obriga, amor conquista. Tá bom? Então vamos pensar nisso, dormir com essa. E na próxima aula a gente vai agregando e vamos chegar nos momentos eufóricos da relação. Depois. Silvia, com você. Obrigado, gente.